Olá, eu sou o João, somos Educanderson e hoje iremos trabalhar com matemática básica em relação à porcentagem. Então, para que entendamos porcentagem, temos que ter em mente três conceitos. Primeiro conceito, sistema decimal. Segundo conceito, fração. E terceiro conceito, a própria porcentagem aplicada. Então, aqui nós temos o primeiro conceito, o sistema decimal, onde eu tenho números que variam em relação à posição de seus números, certo? 100, 10, 1, um décimo, um centésimo. Percebam que os zeros estão caminhando de um lado para o outro, isso é importante compreender. Por quê? Porque na porcentagem que nós pretendemos aplicar aqui, esse conceito de movimentação dos números vai ser importante, certo? Então assim, aqui, a vírgula no 100, ela está depois do segundo zero, certo? 100 reais, por exemplo, a gente escreve dessa forma. 10 reais, desta forma. Percebam que a presença da vírgula vai alterando-se conforme o número diminui. Portanto, cada vez que eu olho um número de cima para baixo, o que está aqui em cima é 10 vezes maior do que está aqui embaixo, certo? Portanto, no sistema decimal, a posição desses números, no caso aqui os zeros ou não, eles indicam que o de baixo é 10 vezes menor que o que está em cima. Onde isso nos leva? Nos leva ao conceito de, já que porcentagem trabalha com um valor que varia, teoricamente, de 0 a 100, então a posição da vírgula vai me facilitar no cálculo de qualquer valor que eu quiser. Mas para isso eu preciso lembrar, por exemplo, que porcentagem pode ser representado de outra forma. Vou apagar aqui e vou colocar uma forma simples de representação de porcentagem. 20%, o nosso símbolo aqui. Esse 20% ele é igual a 20 sobre 100. É aqui que vem a questão posicional do sistema decimal. Por que aqui vem? Bom, 20 é um número inteiro, 100 é outro número inteiro. Se nós admitirmos que as vírgulas estão aqui depois do zero, elas podem variar para a esquerda, indicando 10% ou 1%, que é o que eu chamo de 100, 10, 1. Ou seja, se eu compreender o 100, 10, 1, qualquer valor de porcentagem pode ser descoberto a partir disso. Vamos dar um exemplo aqui, o 20% em si, vou colocar aqui um pouco menor, 20%, certo, de 32 reais, 32 cachorros, 32 qualquer coisa. Esse 20%, o que ele vai fazer? Ele vai quantificar uma parte do total. Então eu vou colocar aqui 20 sobre 100. Uma das formas que nós descobrimos a porcentagem, matematicamente falando, que envolve multiplicação e divisão, é considerarmos essa preposição de como uma multiplicação. Então é 20 sobre 100, 20 centésimos, vezes 32 sobre 1. 1 aqui não tem muita aplicabilidade nesse contexto. Então, vamos lembrar que na multiplicação nós multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, diretamente. 20 vezes 32. 32 vezes 2 é 64, 20 vezes 32 é 640. Portanto, eu terei 640 aqui como resultado da multiplicação dos numeradores. Embaixo eu terei 100 sobre 1, portanto, 100. Bom, 640 dividido por 100, quando eu tenho a vírgula aqui no final, é a mesma coisa que dizer que a vírgula vai andar para onde eu quiser. Então, nesse caso, eu vou cortar aqui 640, 64 por 10, resultado 6,4 reais, qualquer coisa. Tudo bem, aqui eu posso fazer dessa forma. Ótimo, eu corto os zeros. Porém, há outras formas de eu responder a essa questão. Que formas são essas? Bom, admitindo que eu compreenda a questão do sistema decimal posicional, isso significa que esse valor será o meu total. Portanto, eu irei colocar aqui, por exemplo, 32 é o meu total, 100%. 32 inteiros, 100%.
Se eu colocar ou andar com a vírgula da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda, eu terei 10% aqui, e ao fazer a mesma coisa com outro valor, 32, eu terei 3,2. Se eu continuar andando para a esquerda com a vírgula, eu terei 0,32 e 1%. Tudo bem, João, mas e aí? Como é que eu posso efetivamente responder uma questão como essa? Bom, simples. Aqui eu tenho 20% de 32. Se eu fiz isso, basta que eu multiplique duas vezes esse valor. 10, 10, 20, 3,2 mais 3,2, 6,4. Né? Então o valor ele vai ser mais direto. Tudo bem? Então, usando um outro exemplo com mais números, né? Em vez de só 20%, colocaremos então aqui um valor diferente. 35% de 70. Né? 35% de 70. Dois valores. Né? Vou resolver primeiro pelo primeiro contexto. 35 sobre 100, que multiplica 70. Certo? 35 vezes 7. 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 5, 35, sobe 3, 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. 245 e o zero, 2.450. 100 vezes 1 é 100. Vou cortar o zero aqui, certo? Vou cortar o zero aqui. 245 por 10 é igual a 24,5. Ok? Então eu tenho uma resolução simples. Agora procederemos à resolução pelo método 100, 10, 1. No método 100, 10, 1 eu terei 70 é 100%. 10% de 70 será 7. E 1% de 70, e 1% de 70 será 0,7, 7 décimos. O valor é 35, então são 3 vezes 7, 21, certo? 30%, teremos 21 inteiros. E aqui, 5 vezes 7, né? 7 vezes 5, 35. Então, 5%, 70 centavos, teremos 3,50. 21 mais 3,50, 24,50. Certo? Então, os caminhos podem ser variados, porém, quem escolhe é você. Nesse exemplo, para que nós tenhamos a clareza pedagógica, eu usei exemplos simples, mas o que eu quero que fique gravado em nossas mentes e corações é o sistema 100, 10, 1. Por quê? Porque você vai poder depois juntar, vai usar o princípio aditivo para fazer com que as porcentagens apareçam. Tudo bem? Então, qualquer valor pode ser descoberto por esse caminho. E aí, para nós resolvermos um exercício aqui, nós temos na nossa tela um exercício de concurso, ao qual separamos, né? Aí o Canderson separou para nós. Vou fazer a leitura rápida, né? Em uma residência, a conta de energia elétrica era de R$150 por mês. Então está aqui, R$150 por mês. Isso significa o meu total inicial, certo? A vírgula está aqui depois do último zero, do 150, né? Esses dois zeros à esquerda e à direita eu posso tirar, só para efeito, né? Após algumas medidas de economia, a conta de energia elétrica dessa residência foi de R$120. Então, de 150 ela caiu para 120. A economia atingiu, aí ele te pergunta, qual o valor de porcentagem essa economia foi atingida? Bom, se 150 é o meu total, 150 será 100%. 10% disso será R$15. E 1% disso
teremos 1,50. Ok? Então eu vou ter que comparar os valores em porcentagem até chegar a 120. Tudo bem? Bom, se 15 reais são 10%, eu preciso chegar até 120. 15, 15, 30, 30, 15, 45. Então ó, nós temos 15 reais, 10%, mais 15, por princípio aditivo, a gente vai chegar até 120, que vai dar 8 vezes isso, certo? 15 vezes 8, 120, 10 vezes 8, 80. Então, 120 significa 80% do valor total. Bom, ele pergunta a economia atingida. Então, ao olhar as alternativas possíveis, eu tenho 5 alternativas, das quais a primeira me indica 20% de economia. 150 para 120 são 30 reais. 30 reais aqui no meu sistema é a junção de 15 e 15, ou 10% mais 10%, totalizando 20%. Portanto, eu não precisarei fazer nenhuma outra conta. Ao perceber que o valor 120 compõe dentro de 150 uma porcentagem, basta que eu subtraia essa porcentagem maior da porcentagem menor, restando 20%, que é a resposta da alternativa. Obrigado, tenha uma boa.